sua mão agora, a pilotagem é sua. Então, maravilha, maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no Evangelho, Jesus vai ser interpelado por um pai que pede que cure seu filho epilético, né? Senhor, tem de misericórdia do meu filho, que é epilético. Que o Senhor possa vir ter misericórdia de cada um de nós e nos conduza com sua mão. Jesus, que é aquele que olha no coração de cada um de nós, nos ama e nos acolhe. Hoje de manhã eu estava meditando, um pouquinho antes de entrar aqui, uma frase de São João Crisóstomo, né? Falando, quem não reconhece o pobre na porta da igreja, não reconhecerá também no cálice. Então, pedindo ao Senhor que possa vir nos abençoar essa manhã, abençoar os nossos estudos e visitar a casa de cada um de vocês para que verdadeiramente possamos bem servir ao Senhor e estudar a sua palavra. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela aqui rapidamente, tá? Para abrir os nossos slides. E aí, se eu ficar um pouco de lado, vocês não reparem não, porque eu estou com o computador aqui, ó, para mim poder também ver o rostinho de vocês, né? Porque se eu ver alguma cara feia, assim, torcendo o nariz, também é importante para o professor essa visualização. Nessas aulas online, trouxeram para a gente uma realidade muito, muito difícil, muito impactante, porque muitas vezes o aluno não abre a câmera, né? A gente não sabe o que o aluno está falando, o que o aluno está pensando, se o aluno está vendo ou não. Tá? Então, vamos iniciar com muita alegria um curso de História da Igreja. Um curso rapidinho, né? Um cursíssimo, né? De História da Igreja, visto que esse curso que eu já leciono já há alguns anos demora um pouco mais. Né? Esse curso pode ter extensão até de um ano. Né? A Marivone fez comigo, você fez comigo, né? Tem alguns outros amigos aqui que também participaram comigo, então uma alegria muito grande. Quem eu sou? Né? Eu sou o Bruno Tamancold, tenho 40 anos, né? 26 de setembro é minha data de aniversário, anotem, tá? Minha formação, eu sou professor de História, sou licenciado em História, tenho pós-graduação em Teologia, né? Relações entre Fé e Razão, que seria um pouco de Teologia Fundamental. Sou mestre em Educação, falei um pouco sobre História da Educação em Petrópolis, né? Brasil oitocentista. Estou no doutorado e estudando um pouco de História da Educação no Brasil Império. Né? Meus projetos atuais, eu sou coordenador do curso de História da OCP, na modalidade presencial e EAD, e também faço consultoria técnica, principalmente na área de História da Igreja, Teologia, Eclesiologia, Catequese, Doutrina Social da Igreja. Né? Além de ser catequista, já há muitos anos, né? Na igreja eu costumo dizer que nós temos nome e sobrenome, né? Então eu sou Bruno Catequista, flamenguista, graças a Deus, esposo da Rafa e pai de João Vitor. Né? Então essa é um pouquinho de mim. Quais são as bibliografias para o estudo? Deixa eu só tirar esse telefone do gancho, porque senão vai ficar atrapalhando a gente. Isso, maravilha. Essas são as nossas bibliografias para o estudo, tá? Depois eu vou indicar um livro, né, para vocês, um manual. Pode ser até esse do Gianluca Potesta, né, História do Cristianismo, da editora Loyola, que é muito legal. Tem essa introdução à História da Igreja, que são 2 volumes. E tem esse que é mais robusto, que é a História da Igreja, tá, do Daniel Hopes, que é essa coleção aqui grandona, muito interessante, né? Claro que é uma história muito romanceada, mas é bem legal.
Christopher Dawson, que é uma grande referência que eu vou usar com vocês, eu vou citando. A história dele é muito bonita, porque ele foi convidado para dar aula de História da Igreja, justamente essa disciplina, para a Universidade de Harvard, que é uma universidade protestante. E a cadeira era História da Igreja Cristã Católica. E aí ele fez apostilas para os alunos, que depois se tornaram 3 livros, tá? Esse é a formação da cristandade, a divisão da cristandade, tem um outro que ele fala só sobre reforma ou revolução protestante, né? Ele não usa a nomenclatura reforma protestante, apesar de estar no livro, ele usa a palavra revolução protestante. Quando a gente chegar em revolução protestante, a gente vai avançar um pouco mais sobre essa temática. História Ecumênica da Igreja, volume 1 e 2 também, da Paulus e da Loyola e da Sinodal, tá? E referências fundamentais, né? Paulo, né, que é uma paixão que eu tenho, o estudo paulino, a Bíblia de Jerusalém, um dicionário de filosofia, que é de cola baiano, um pouco para o estudo da historiografia, que a gente vai falar um pouco hoje, Jacques Le Goff e Marc Bloch, e basicamente é isso. Eu falei um pouco para vocês, num outro momento, que nós tivemos 2 semanas atrás, se não me falha a memória, o que é um processo formativo, né? Formação não é colocar as pessoas numa forma para que saiam todas iguais. Não, isso é deformação. Formação é um processo de verdadeiramente você criar raízes em alguma coisa, daí que vem a palavra radical, tá? Muitas vezes a palavra radical na igreja é confundida com fundamentalismo, né? Ser radical é bom, não pode ser fundamentalista, tá? É você criar raízes e conseguir, ao longo do caminho, ir crescendo, ir evoluindo. Honório disse que o filho do Nilson era a melhor parte dele. Isso também faz parte do processo formativo, né? As coisas vão evoluindo. Como que se dá de maneira natural um processo formativo? Basicamente, a minha câmera está travada ou é impressão minha? Não está travada, não. Tá. É porque aqui nesse computador aqui deu uma travadinha. Deixa eu, de repente, dar um F5 aqui. Então, beleza. Maravilha. Se der algum problema de câmera travada, de áudio, vocês, por favor, me comunicam, tá? O que basicamente é o processo formativo? Como que se dá naturalmente o processo formativo? A primeira coisa que tem que fazer é sair da prática, né? O professor Fábio falou perfeitamente. Hoje eu estou de ouvinte. Muitas vezes devemos nos permitir isso, tá? Principalmente a gente que atua em alguma pastoral, ou que é professor, ou que está sempre à frente de um empreendimento. Sentar e ouvir é fundamental para que você, quando for falar, tenha conteúdo. Porque senão fica chovendo molhado. Uma pessoa que não se senta para ouvir não merece muito levantar para falar. Então, sai daquilo que você faz no cotidiano, sai daquilo que você faz no teu comum e para um pouco. Vai para a teoria. Teoria não como algo que ainda não foi provado, mas teoria como teoreses, como iluminação, como algo que vai iluminar a sua futura prática. E aí você parou, olhou para a teoria, vislumbrou uma realidade nova e você reformula aquilo que você fazia anteriormente. Isso é um processo formativo. Eu vejo muitas vezes slides, aulas que eu dei há 5, 6, 10 anos atrás e eu já sou outra pessoa, gente. Porque o processo formativo se dá assim. Você sai da prática, você compra um livro diferente, você escuta uma pessoa falando um tema de uma maneira diferente. Sem dúvida nenhuma, eu vou aprender muito com vocês também. Porque quando nós católicos nos reunimos, e católicos de lugares diferentes, é como se um parente visitasse a casa de um outro parente distante. A comida tem o mesmo gosto. As relações são muito parecidas, mas você mora em outro lugar. Então, a gente acaba aprendendo um pouco
o que é a catolicidade, que é universal. Então, quando você para, olha uma coisa nova, você reformula a sua prática. E a gente só muda mesmo, gente, quando a gente vê alguma coisa diferente. Quando a gente vê alguma coisa que nos impacta. Quando a gente vê alguma coisa que verdadeiramente faz sentido para a gente. Isso é muito interessante dentro do catolicismo, dentro da religião. A gente só vai mudar quando a gente vê uma prática diferente. Por isso que é importante que a gente não fique fechado ao processo formativo. A gente olha outras realidades. Claro que, de repente, aquela realidade que você está olhando, que você está vendo, aquela teoria que você está vendo, não é nada que você já não saiba, mas, de repente, foi apresentado com uma outra roupagem. Muitas vezes, o processo formativo já está bem evoluído, mas o que a gente precisa, muitas vezes, é um acabamento mais fino, um detalhe, um capricho. E eu me sinto muito honrado de estar com vocês nesses sábados e nessa manhã de hoje para a gente brincar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o que é isso. Tá? Quando a gente vê um processo formativo e a gente está fazendo uma coisa de uma maneira e muda, tem uma metanoia, né? Uma palavrinha em grego. O que é metanoia? Né? É uma conversão. Tá? Tendo uma conversão, tem uma outra palavrinha grega chamada metábasis, que é uma mudança. Tá? Quando a gente vê uma outra realidade e essa realidade nos incomoda, nós mudamos a maneira de pensar, nós mudamos a maneira de agir, nós mudamos a maneira de interagir com aquela realidade. Tá? Insatisfação, né? O que é a boa insatisfação? Gente grande de verdade sabe que é pequena, por isso cresce. Gente muito pequena que acha que já é grande e o único modo dela crescer é diminuir a outra pessoa. Mostrando que quem é grande de verdade sabe que vai ser sempre incompleto. Sabe que sempre vai ficar faltando alguma coisa. Sabe que sempre vai faltar um pedaço. Ontem foi muito interessante, eu estava aqui à noite e eu estou montando uma estaçãozinha, um sonho antigo, né? Uma estaçãozinha de rádio amador aqui em casa. Petrópolis foi durante muito tempo um polo de rádio amador no estado do Rio. E, por incrível que pareça, isso não morreu. E aí eu consegui um radinho emprestado de um amigo para testar, e aí um outro amigo está me doando um rádio. Eu vou lá no Rio de Janeiro pegar. E aí eu falei para esse amigo que me doou o primeiro, eu falei assim, cara, tu sabe mexer nesse rádio aqui? Esse rádio aqui é de banda larga, né? Tem todos os termos lá do rádio amador. Ele falou, olha, eu sei mais ou menos, mas a gente aprende junto. Olha que coisa bonita. A gente vai aprender junto. Ser insatisfeito é ter humildade. Tá? Lá em Filipenses 3,16. Não importa o grau que você chegou. O importante é seguir, né? Decididamente, cada dia mais e mais. O que vai ser o nosso cronograma de estudo? Tá? Eu não listei aqui o cronograma de estudo, depois eu vou listar o cronograma, né? Porque eu queria ver como que vai se configurar basicamente a primeira aula. E depois eu vou montar um cronograma direitinho para vocês, escrito, bonitinho, como se fosse uma ementa, e vou colocar no grupo para vocês. Hoje nós vamos começar falando um pouco o que é história. Porque se nós vamos estudar história da igreja, a gente precisa perceber que tipo de lupa, como óculos, né? Que tipo de lente que nós vamos olhar a igreja, tá? A gente pode olhar a igreja de várias lentes, e isso não vai alterar o que a igreja é. Mas a história é uma ciência, e ciência não é uma coisa, ciência é uma maneira. Tá? Eu lembro quando eu era pequeno, aqui em Petrópolis tem o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, e tem um computador gigantesco chamado Santos Dumont. E esse laboratório começou a ser pensado lá na década de 90. Eu era criança, e eu lembro que foi um professor na minha escola, tem escola pública, um professor falando que era cientista. Ele entrou na sala de aula e eu vi uma pessoa normal, né? Fiquei super decepcionado, porque ele estava lá com crachá, uma camisa polo, óculos. Eu fiquei olhando para ele e perguntei, o senhor é cientista mesmo?
Porque eu imaginava o Bikman, né? Com um tubo de ensaio, saindo fumaça, uma coisa que explodisse, o cabelo esvoaçado. Ciência não é uma coisa. Ciência é uma maneira de observar, tá? E a história é, sim, uma ciência. Bruno, mas como que a gente faz ciência com a história da igreja? Sim, é possível. Agora, às vezes a gente escuta muita bobagem. Por exemplo, aquela pessoa estudou muito e perdeu a fé. Nunca teve fé. Porque uma pessoa que se aproxima da verdade não pode perder a fé. Muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo a história, mais eu acredito na igreja. Tá? Porque historicamente, cientificamente, é possível provar que a igreja não é uma instituição humana. Sabe por quê? Porque senão já tinha acabado. Se a igreja fosse uma instituição humana, os papas, os bispos, os padres, os diáconos e nós leigos já tinham acabado com ela há muito tempo. E olha que a gente faz um esforço grande para ela acabar. Então, historicamente, quando a gente olha para a história da igreja, gente, tem alguma coisa sobrenatural ali. Tem alguma coisa que a história vai olhar e vai falar: opa, daqui para cá eu não consigo mais dizer o que é. Daqui para cá, chegou no meu espaço. Eu não posso mais legislar porque eu não tenho essa capacidade. E aí entra a questão de fé e razão, aquelas coisas que vocês vão ver também em outras disciplinas da teologia. Tá? A história é, sim, um processo investigativo. Olhar, prescrutar, como falava uma professora antiga minha chamada Cândida Corbett, olhar com os olhos de ver. Não apenas enxergar, mas olhar querendo entender o processo. E nesses poucos encontros que nós teremos, o objetivo é tentar, ao longo do caminho, te ajudar a ter a capacidade de olhar para a igreja com uma lupa um pouco mais aguçada, com um óculos, com uma lente um pouco menos embaçada. E quem vai dar isso é a ciência histórica. Tá? O que é a história? Mark Bloch, que é um grande historiador, ele vai falar que a história é a ciência dos homens, no tempo e no espaço. Então, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem empreende, tudo aquilo que o homem pensa, né? Mark Bloch não é um historiador materialista, marxista, tá? Se você pega um historiador marxista, ele vai falar que a história é tudo aquilo que o homem produz enquanto meios de produção, tá? O Mark Bloch dá um passo atrás. Ele fala que é também o que o homem produz. É também os meios de produção. Mas é o que o homem pensa. É o que o homem empreende. Porque antes dessa aula acontecer, antes de eu estar falando o que eu estou falando agora, nós pensamos essa aula. Marivone, Nilson, eu estudei essa disciplina antes dessa aula acontecer. Então, tudo que o homem pensa faz parte também do processo histórico. Toda marca, toda pegada, tudo aquilo que o homem deixou no tempo e no espaço, as marcas, tá? O caminho do homem até agora. Por exemplo, o professor Fábio gosta de cozinhar. O que esses hominídeos estão tentando fazer? Uma fogueira. Não há nada mais primitivo do que um homem em volta de uma fogueira assando um bicho que foi abatido. É algo extremamente primitivo. E o fogo nos dá um conforto naturalmente, porque os nossos ancestrais tiveram essa capacidade, não de criar o fogo, mas de inventar o fogo. Se o homem tivesse parado aqui, ele já teria feito uma grande coisa, né? Por isso que eu não consigo, assim, para quem gosta, né, eu até entendo, mas eu não consigo, né? O homem demorou, a espécie humana, né? Claro que o homem, como nós somos agora, é muito recente, não tem nem 250 milhões de anos, 250 mil anos. Mas o homem
né? O hominídeo tem mais de 150 milhões de anos. Tá? O homem demorou, gente, alguns milênios para administrar o fogo. E a gente vai comer peixe cru, sushi? Eu não consigo, né? É você negar o processo historiográfico, né? O homem faz a arte, pinturas rupestres, faz grandes esculturas, ele vai avançando, ele inventa a escrita cuneiforme, né? A gente tem o Egito, né? As primeiras grandes obras de arquitetura, de engenharia do mundo conhecido é o Egito. Claro que tem outras coisas antes do Egito também, mas o Egito, daí que vem a expressão, né? Uma obra faraônica, né? Vocês moram em São Paulo, então São Paulo é o coração pulsante do Brasil, né? Então vocês estão acostumados com obras vultuosas, né? Isso iniciou no Egito. A gente tem os judeus com a religião. Você parar um pouquinho, o que os judeus fizeram? Os judeus tinham um grande território? Não. Os judeus plantavam alguma coisa? Também não. Um território muito desértico também, né? Os judeus eram bons pescadores? Razoáveis. Agora, os judeus criaram uma revolução intelectual, que é o monoteísmo, né? Então, bem interessante. Nós temos o mundo grego, que é o auge da civilização ocidental, com a escrita, né? A gente tem o alfabeto, a matemática, a astronomia, a física. Tá? Os filósofos, né? Aqui os pensadores, os filósofos que não eram apenas pessoas que pensavam, penso, logo existo, né? Ser ou não ser é questão. Não, eram pessoas que empreendiam. Por exemplo, Pitágoras, né? Pitágoras era um matemático, né? Só que ele era considerado um filósofo, porque ele estava versando sobre o saber. Nós temos Roma, né? O Império Romano, que vai meio que anabolizar o pensamento grego. O grego era muito introspectivo, o romano era mais um homem de atuação. E aí veio o cristianismo. O cristianismo que vai impactar em toda essa realidade, a Europa medieval, as grandes guerras, as grandes navegações, Portugal, a Torre de Belém, chegaram ao Brasil, né? Revolução Francesa, Revolução Americana, a independência do Brasil, os grandes movimentos sociais, as guerras, tem sempre alguém rindo na fotografia, não tem jeito, tem sempre alguém dando um sorrisinho na fotografia. A gente tem as revoluções marxistas, né? A gente tem a Revolução Bolchevique, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o homem à lua. Olha, a gente estava lá, o homem inventando fogo. A gente tem a queda do muro de Berlim, a gente tem a internet. Gente, eu lembro quando eu era criança, tinha um filme, né, chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. Vocês lembram disso? Claro que agora teve um remake, né, uma nova gravação, e a gente imaginava que no ano 2000 a gente teria carros voando, né? Só que a gente jamais imaginaria a internet, né? Olha que coisa sensacional. Por exemplo, a gente está fazendo agora uma chamada de vídeo. Isso na década de 80 a gente via no Guerra nas Estrelas. Tá? Um abraço, professor. Fique com Deus. A gente via isso na Guerra nas Estrelas. A gente via isso na Jornada nas Estrelas, o Capitão Spock falando com o Capitão Kirk através de um radiocomunicador, que é o nosso celular hoje. Uma coisa impressionante. A gente tem o 11 de setembro, os ataques das Torres Gêmeas, WhatsApp. Olha, eu nunca vi o Nilson na minha vida, pessoalmente. Tá? Nem muito menos a Marivone. Nós nos encontramos através do WhatsApp. Né? Eu, que eu já conheço já há algum tempo, nunca encontrei com ela pessoalmente. Né? Não que eu lembre, né, Wilson? Lá em Barreiras, eu não sei se você estava, né? Então, não estava não, né? Então, olha a interatividade que nós temos hoje. Isso tudo é história. Tá? Isso tudo faz parte da história. Isso são marcas e pegadas que o homem vai deixando ao longo do caminho. Então, para o Mark Bloch, que é um historiador, o homem é o centro do processo historiográfico. E ele vai falar, né? O bom historiador se parece muito com o ogro da lenda.
Aonde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. Então a história vai se preocupar com tudo aquilo que é humano. Por isso, gente, que é um absurdo alguém que se diz historiador, eu não gosto muito da palavra historiador, não, né? Porque historiador é alguém que faz história. Eu numa apresentação, se alguém colocar historiador, eu até deixo. Mas você ouvir de mim, Bruno, eu sou um historiador. Eu sou um professor de história. Eu ensino o que alguém investigou, né? Então, uma pessoa que se diz historiador, uma pessoa que se diz professor de história, rejeitar a religião, é um falso historiador. Porque se a história se preocupa com tudo aquilo que é humano, o que há de mais humano que a interação com a divindade? O homem nasce acreditando. O homem nasce clamando por eterno. O homem tem sede e fome de eternidade. Nós somos assim naturalmente. É da nossa natureza. Né? O que são as fontes históricas? É tudo aquilo que é produzido pelo homem. E tudo aquilo que é produzido pelo homem empreende no homem uma palavrinha que é muito complexa, chamada cultura. Cultura também é tudo aquilo que é feito pelo homem. Tudo aquilo que é empreendido pelo homem. Tá? Por exemplo, nós temos aqui um selo postal. Né? Quem nasceu... Por exemplo, muito provavelmente o filho do Nilson, que está quase virando um flamenguista, né? Ele nunca mandou uma carta para ninguém. Tá? Nunca mandou uma carta para ninguém. Mas nós que estamos aqui, já com os cabelos mais brancos, né? Nós mandamos uma carta para pessoas. Né? Por exemplo, você mandava uma carta lá para a namoradinha, né? Aí você comprava um papel de carta. Eu falo isso para os alunos da faculdade, né? Eles não acreditam. Que a gente comprava papel de carta. Né? Papel bonitinho, direitinho, né? Aí você comprava blocos e blocos de selo social, que era aquele selinho de 1 centavo, que era o IP amarelo, não sei se alguém lembra, né? Se eu não tiver memória, eu tô morro de fome, né, gente? Então tem um pouquinho de memória. E você poderia colocar só apenas 2 folhas. Se fosse uma folhinha fininha, você poderia colocar até mais. Porque não podia passar de algumas gramas, de 10 gramas, a tua carta, porque senão ultrapassava a carta social e custava 1 centavo para você mandar a carta. Aí você mandava a carta para a namoradinha, né? E aí você ficava na esperança que aquela carta ia chegar. E aí demorava a resposta, demorava. Aí você se perguntava, né? Será que ela não recebeu a carta ou não gostou do teor? Não, hoje é no WhatsApp, né? Hoje é tudo automatizado. Hoje, se uma pessoa visualiza a sua resposta e não te responde imediatamente, você já fica com uma crise de ansiedade, né? Então, essas são fontes históricas, né? A história se faz com documentos escritos, quando eles existem. Mas ela pode ser e deve ser feita com toda a engenhosidade de quem está olhando, né? Com palavras, sinais, paisagens e telhas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Como que é interessante quando alguém pega uma passagem bíblica e nos coloca dentro da passagem bíblica. Isso quem faz é a história. Tá? Então, a história, meus irmãos, minhas irmãs, ela não vai contrapor a teologia. De maneira nenhuma. Uma boa história é uma história que anaboliza a análise teológica. É uma história que ajuda a análise teológica. Eu confesso para vocês que eu fiz história, tá? Para me ajudar a entender a teologia, porque a teologia é minha grande paixão. A história da igreja é minha grande paixão. Você vê nos livros que eu tenho aqui, esse dia eu estava arrumando, porque a Rafaela, né, pegou o TNT, esticou aqui na minha estantezinha, 90% é livro de teologia. Agora, são livros de teologia que eu gosto que sejam iluminados pela história. Quando você entende que tipo de língua que Jesus falava, que tipo de caminho que ele andava,
que tipo de comida que ele comia, que tipo de roupa que ele vestia, qual era o tipo de palavra que ele falava para usar, que ele usava para falar certas coisas. Gente, isso ilumina o texto como ninguém. Isso faz a gente entrar na realidade de Jesus. E esse é o objetivo da história. A gente pode utilizar a escrita, a iconografia, que são imagens, a história oral, a história material. Por exemplo, os evangelhos, gente, vão demorar muito tempo para ser escritos. O primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, ele só vai ser escrito em 53. A mensagem de Jesus foi pregada de uma maneira oral durante quase 60 anos. Olha a oralidade. Então, a gente pode olhar e tratar as fontes. E, como eu disse, um professor de história que nega a religião tem algum problema com esse professor. Tá? Ou é um professor que só lê um livro. É um teórico de um livro só. Às vezes, o aluno na faculdade fala assim: Bruno, você é o único professor que eu conheço que não é um professor que faz uma análise da história apenas materialista. Isso quer dizer, não sou um comunista, nem sou liberal capitalista, sou católico. Por quê? Por que você é assim? Eu falei, porque eu não li um livro só. Eu li outras vertentes. Então, a gente tem que também buscar outras fontes. E a gente interpretando as fontes históricas vai dar ao historiador um retrato fiel do tempo e do espaço. É isso que a gente faz com as Sagradas Escrituras, gente. Com a Bíblia. Quando a gente sabe interpretar o que está escrito aqui, também de uma maneira histórica, porque eu vou contar uma novidade para vocês, tá? De repente vocês não sabem. Esse livro aqui não é um livro de história, ciência. É um livro de história, ciência também. Por quê? Tem coisas aqui que não tem preocupação histórica, historiográfica. Tá? Mas tem coisas que tem. Agora, interessante que mesmo na feitura de textos que não tem a preocupação de falar a história ciência, a gente consegue pegar a análise do que estava acontecendo naquele lugar. Olha que interessante. Por exemplo, o livro do profeta Oséias, que é um livro que eu adoro, tá? Ele é contemporâneo de Isaías. Só que em nenhum momento eles falam onde eles estão. Nenhum momento. Só que analisando o texto, a gente consegue perceber que Oséias fala para o povo. E Isaías fala para os palacianos. Só na interpretação do texto. Que Oséias está falando para um grupo que está em outro cativeiro. E Isaías em outro lugar. Só analisando o texto. Mesmo na feitura de textos que não tem uma preocupação com a ciência histórica, a gente vai conseguir interpretar muitas coisas, tá? E aí entra a história da igreja. Por quê? Porque a gente pode fazer história de tudo. E se tem uma coisa que é relevante fazer história, é a história da igreja. Por quê, gente? A Igreja Católica é o maior empreendimento. Anota essa, hein? A Igreja Católica é o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade até hoje, essa hora. Não tem outra. Tá? A igreja, sem dúvida nenhuma, é o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade. Ah, Bruno, mas é também espiritual. Sim, sem dúvida. Tá? Sem dúvida. É também voltado para a espiritualidade. Mas
nós estamos falando sobre história-ciência. Então, eu vou colocar as coisas bem materiais. Intelectualidade e caridade. Isso a gente vê na igreja. Como que a igreja, gente, pegou a mentalidade judaica, com a mensagem de Jesus, com a filosofia grega, com a filosofia nórdica, com os valores nórdicos, principalmente valores de família, e transformou a sociedade ocidental. Não seria possível a nossa sociedade sem as marcas que a igreja foi colocando no tempo e na história. Não seria possível. Se a gente olhar para a nossa sociedade, está impregnado em todas as instituições a marca da igreja. Por exemplo, vamos pegar algumas instituições, como hospitais. Quem inventou isso foi a igreja. Orfanatos. Quem inventou isso foi a igreja. Escola. Quem inventou isso foi a igreja. Asilos. Quem inventou isso foi a igreja. Universidade. Quem inventou isso foi a igreja. Urbanismo. Quem inventou isso foi a igreja. Direito. Quem trouxe de volta foi a igreja. Essa semana eu peguei um livro muito interessante, estava lá na editora Vozes. Depois eu vou falar um pouquinho do meu livro, fazer um comercial, né, Maria? Fui lá na editora Vozes e tinha um livro muito interessante, assim, Inquisição. Inquisição. Um tribunal de misericórdia. Meu Deus. Quem nunca estudou história, ou nunca estudou história da igreja, ou só estudou história lendo um livro só, vai achar isso um absurdo? Por quê? Porque acha que a Inquisição matou todo mundo. Matou 500 milhões de mulheres e crianças, como falou lá o Dalbrau. Né? Não tinha nem 500 milhões de mulheres e crianças no mundo. É impressionante. Né? Então, o que acontece? Quando fala que a Inquisição no Tribunal de Misericórdia, é por quê? Porque antes não tinha tribunal nenhum. O rei olhava para a pessoa era feia, o rei matava. Né? Ó, esse dia foi muito engraçado, né? Aqui atrás da minha casa tem uma mata. Um mato, literalmente, uma florestinha. E aí, esse dia eu entrei lá em cima e tinha uma gambá. Mas era uma gambá, não era uma gambazinha, gambá. E gambá é um animal silvestre, é um animal inofensivo. E eu tava com meu amigo, eu falei, mata! Eu falei, não, rapaz, matar uma gambá é crime ambiental. Mas é um bicho muito feio. Eu falei assim, pô, tu é feio. E ninguém taca pedra em você. É um pouco disso, né? Então, a igreja criou um tribunal de misericórdia. Claro que a gente não. A galera não vai na universidade, quando você fala um negócio desse, meu Deus do céu, né? Tem que dar um pulo de 5 metros. Então vamos lá. Então, e eu dei essa primeira aula que eu dou em 30 minutos. Nós vamos para o nosso segundo encontro, tá? Que são os fundamentos históricos da Igreja Católica. Se a gente rapidamente, claro que daqui a pouco eu vou colocar esse slide lá no grupo, tá? Então você vai poder olhar o slide, você vai poder ver as referências que eu coloquei, você vai poder ler de novo, tá? Porque o objetivo não é que você grave isso como, né, pum. O objetivo é que você aprenda onde está. Se você aprender onde está, eu já vou ficar muito satisfeito. Quais são os fundamentos históricos da Igreja Católica? Estudar história da Igreja é estudar os fundamentos históricos da Igreja. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que essa disciplina vai nos dar uma chave de leitura para uma disciplina que é fantástica também, que é eclesiologia. Tá? Não sei se vocês já tiveram
essa disciplina no curso de vocês. O que é eclesiologia? É o tratado sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, sobre a dignidade da igreja, sobre a essência da igreja, mostrando que a igreja é humana, divina, terrena, celestial, temporal e eterna. É sensacional. Só que, para a gente entender isso perfeitamente, a gente precisa se debruçar sobre os fundamentos históricos da Igreja Católica. E é isso que a gente vai entrar agora. Qual que é a primeira pedra do fundamento histórico da Igreja Católica? Por exemplo, eu moro numa casa bem antiga, uma casa alugada. Eu já moro aqui já há alguns anos. Quem sabe um dia eu tenho a possibilidade de comprar a casa, mas sabe como é que é a vida de professor, né, gente? A gente não é mole, não. Tem que ralar muito. Mas é uma casa muito antiga. Ela foi construída na década de 60, 50, 60. E a gente estava tentando achar uma tubulação que estava vazando. E não achava, não achava, não achava. Começamos a quebrar, 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 quebrar. E aí eu lembrei que tinha um senhor, que tem um senhor que mora lá em cima na rua, quase na torre, que fazia manutenção aqui. E eu encontrei com ele e perguntei. Claro que a gente já tinha resolvido o problema. Eu perguntei para ele, pô, seu Tavinho, tem um problema lá no banheiro lá de cima, pô, uma aguaceira danada, molhou a casa do vizinho. Ele falou, ó, esse problema é ali, 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 tem que passar por lá, aquele é um ninho. Gente, eu achei ontem tubo de ferro, fio de pano, muito antigo. Por quê? São os primeiros fundamentos da casa que eu moro. São os alicerces da casa que eu moro. É a pedra fundamental da casa que eu moro. A senhora que aluga essa casa para mim, já é uma senhorinha já passou dos 80 anos, e ela falou que foi construindo a casa aos poucos. Eu fui perguntando, mas o que a senhora construiu primeiro? Ah, construí primeiro o bar, que aqui embaixo da minha casa tinha um bar. E aí foi subindo. A gente ganhava dinheiro no bar, Bruno, que era mais um armazém, e ia construindo a casa. Esse foi o primeiro fundamento da casa que eu moro. Qual que é o primeiro fundamento da igreja? Já parou para pensar? Claro que é Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual que é o fundamento histórico dela? Ela nasce de quê? Então a igreja, gente, ela não nasce com Jesus. Ela nasce antes de Jesus. A gente pode falar isso, de repente, para fechar a nossa disciplina, que é a igreja no Antigo Testamento. E isso a gente estuda numa outra disciplina também muito bonita, chamada Introdução aos Textos Bíblicos. A igreja já nasce e é prefigurada no Antigo Testamento. Claro que a igreja vai nascer, ela vai ter o seu pontapé com Cristo, com a encarnação do Verbo. Todos os atos de Jesus são atos que vão fundando a igreja. Mas a gente tem a igreja prefigurada no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a serpente dá a... Vai lá, Honório, vai com Deus, meu irmão. Quando a igreja é prefigurada no Antigo Testamento, por exemplo, com Adão e Eva, quando Deus fala para a serpente, né, colocareis inimizade de ti e o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? São os filhos da igreja. São os batizados. E também Maria Santíssima. Tá? Mas a interpretação maior que se dá a esse texto, quem são os filhos da mulher? Colocarei inimizade de ti e o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Quem é a mãe? É a igreja. Olha que coisa sensacional. Tá? E Maria Santíssima também. Então, esses são os fundamentos históricos da igreja. O primeiro fundamento histórico da igreja é o judaísmo. A igreja católica bebe muito do judaísmo. Agora, não somos judeus, tá? Nós bebemos do judaísmo, mas não ficamos lá. É muito comum entre
os neopentecostais um apego muito grande ao Antigo Testamento. Né? Eles leem muito mais o Antigo Testamento que o Novo. Tá? Claro que também para titular algumas práticas, né? Principalmente o dízimo. Né? Então se apegam muito ao Antigo Testamento, né? A tradição veterotestamentária. O povo judeu é o povo da aliança. Isso é muito interessante. E é por isso que Jesus vai falar que é a nova e eterna aliança. Meus irmãos, se você lê o Novo Testamento, tá? Você lê o Novo Testamento e não tem uma leve noção do que é o Antigo Testamento, você começou a assistir a série na última temporada. Imagina você assistir uma série na última temporada, ou pegar uma novela no último capítulo. Você não vai entender. Ou você vai entender em partes. Quem não tem uma leve noção do Antigo Testamento não consegue beber ou vislumbrar ou contemplar a beleza que é o Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento ele é autoexplicativo. Mas quando você lê o Antigo, o Novo tem outro sentido. Jesus passa a ser verdadeiramente o encaixe que falta no Novo Testamento. Tudo que o povo da aliança falava, Jesus vai cumprir e vai ultrapassar, ele vai exceder. No Novo Testamento nós temos duas alianças, chamada aliança cosmológica e aliança de prosperidade. Cosmologia vem de cosmos, que é a perfeição. Daí que vem produto cosmético. O que é produto cosmético? Produto de beleza. Tá? Passa um reboquinho aqui, passa um reboquinho ali, para ficar mais harmônico, né? Não é assim? Cosmos é a criação. E é interessante que eu botei aqui a estrela de Davi. A estrela de Davi é o exemplo da aliança, mas não da nova e eterna aliança. Qual que é o exemplo da nova e eterna aliança? Jesus. Tá? O cálice da nova e eterna aliança. Este é o cálice do meu sangue. Então não é o objeto cálice. A nova e eterna aliança é o corpo e o sangue de Jesus. E o corpo e o sangue de Jesus já na cruz e na Eucaristia. Isso é sensacional, porque você vê como tem uma construção até chegar na pessoa de Jesus. Como a história, né? Nós vimos lá os hominídeos tentando fazer o fogo. E hoje nós falamos no WhatsApp. Toda a antiga aliança que foi pregada tem o seu ápice na pessoa de Jesus. Por isso que a gente não pode ter outro protagonista na igreja a não ser Jesus. O que é uma aliança? Aqui tem a estrela de Davi. A estrela de Davi são dois triângulos, né? Ó, o primeiro e o segundo. Por quê? Não é Deus, não sou eu que vou ao encontro de Deus. É Deus que vem ao meu encontro. Então, Deus simboliza o primeiro triângulo, que se rebaixa, que se comunica. O homem simboliza o segundo triângulo, que entra em contato com Deus. E aí você não sabe onde começa um e termina outro. O que é uma aliança? Tá? Você pega aqui a aliança. Ó. A aliança não tem emenda. Você não sabe onde começa, nem onde termina. Por quê? São um. A aliança é isso. E a primeira aliança é a aliança com Noé. É a aliança com os seres vivos. Tá?
Bruno, isso existiu? Existiu o dilúvio? Se você é professor de história, me fala. Existiu o dilúvio? Existiu. Não um, vários. Tá? Mas não foi um dilúvio global. Tá? Eles habitavam esse território aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo o efeito? Ó, eles habitavam esse território aqui, ó. Eles não conheciam o Braz, gente. Eles não conheciam Barreiras. Eles não conheciam Niterói. Quando isso aqui foi inundado e morreu quase todo mundo, o que acabou? O mundo. Essa é a explicação do dilúvio. Os rios Tigre e Eufrates eram rios terríveis. Tinha até tsunami, para vocês terem ideia. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá? Tem a história da Arca de Noé, que é uma prefiguração da igreja. Tá? Já é uma prefiguração da igreja aqui, sem dúvida nenhuma. Tá? A gente tem o dilúvio, né? E quem são esse povo? Né? A história do judaísmo começa com Abraão, tá? Começa com Noé. Tá? Mas aqui ainda não era um povo. Aqui Deus se comunica com Noé. Só vai ser um povo com Abraão. Deus faz uma aliança com Noé, que é uma aliança cosmológica. Uma aliança com os seres vivos. E essa aliança com os seres vivos tem o seu símbolo na arca. Noé solta a pombinha, e a pombinha vem com um raminho de oliveira, mostrando as águas retrocederam. É a esperança. Por isso que na igreja, gente, o verde é a esperança. Olha que bonito. Olha como tudo tem sentido na igreja, como nada é inventado, tá? Então, eles nascem como povo com Abraão, aproximadamente 2.100, 2.400 anos antes de Cristo, tá? O que isso quer dizer? Né? Há quase 5.000 anos atrás, tá? 4.000 e pouco, tá? Abraão, filho de Teraque, natural de Ur da Caldeia, hoje o território iraquiano. Bruno, Abraão existiu? Existiu. A gente tem relatos arqueológicos, principalmente da cidade onde Abraão viveu, tá? Que é Ur da Caldeia. E aí vem a vocação de Abraão, né? Deus ordenou que Abraão abandonasse sua terra, procurasse um outro lugar. Apareceu, falou, se comunicou com Abraão da mesma maneira que se comunicou com Noé. Por quê? Porque quis. Se a gente pega lá a Constituição Dogmática do Vaticano II, chamado Dei Verbum, vai falar: aprove a Deus revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o seu divino beneplácito. O que é isso? Deu-se a conhecer o seu coração. Deus quis se mostrar para o homem. Por quê? Porque quis. Porque pode. Deus falou com Abraão, né? E ele foi para um outro lugar. O Abraão, ele é considerado pai dos judeus e pai dos árabes. Vocês sabiam disso? É venerado por ambos. Essa história se dá, pois Abraão teve 2 filhos. Um com a escrava Agar, ao qual colocou o nome de Ismael, e outro com sua mulher Sara, ao qual colocou o nome de Isaac. O primeiro é pai dos árabes, o segundo é pai dos judeus. Olha que treta. Olha que treta isso. Como é que se deu isso, gente? Engraçada a história, né? Abraão já era idoso, tá? Sara era estéril. Sara vê a escrava Agar, muito bonita, e fala assim: Abraão, entre na tenda da sua escrava Agar e tenha com ela a sua primogenitura, o seu filho, porque eu sou seca por dentro. O que Abraão disse?
Eu não queria, não. Eu não queria, né? Mas já que você está me autorizando, foi lá, teve um bebê com Agar. Depois apareceu um rei mítico chamado Melquisedeque, que falou que Sara ia engravidar. Ela riu, se tornou Saraí, aquela que riu de Deus. E nasce Isaac. Só que acontece? Começa a ter briga entre as mulheres. Porque uma fala que o filho é primeiro, primogênito. E a outra fala que o filho dela que é o primeiro. Sara fala que o filho dela é primeiro porque Sara era casada com Abraão. Agar era uma escrava, uma concubina. Bruno podia? Podia. Era antes dos 10 mandamentos. Se você vê no Egito, gente, nem laço de consanguinidade tinha. Era muito comum os reis casarem-se com as suas próprias irmãs, para não misturar o sangue. Então, esses laços de consanguinidade só vêm com o cristianismo, gente, e com os 10 mandamentos também, tá? Mas só melhora isso mesmo com o cristianismo. Quem vai dar uma purificada na bagunça é o cristianismo, tá? Só que acontece, nós temos Sara e Agar. Agar e Sara. Agar é escrava, Sara é esposa. O que Deus fala para Abraão? Abraão, não é bom que tenha contendas em vossa casa. Não é bom que tenha briga na vossa casa. Despece sua escrava Agar e seu filho Ismael, e não temas, Abraão, porque deles também farei uma grande nação, maiores que as estrelas do céu e que as areias da praia do mar. O que Abraão faz? Abraão pega parte do tesouro, representado pelo cântaro. Olha o cântaro da Samaritana, ó. Representado pelo cântaro. Deu um zoom aí na tela? Deu um zoom na tela? Não tá dando não, né? Esse meu efeito aqui não tá funcionando não. Depois eu boto de novo. Olha lá. Deixa eu ver se eu boto aqui de novo, peraí. Porque aí vocês veem o zoom. Não tá funcionando não. Depois eu vejo o que é, porque não tá funcionando. É um efeitozinho que eu faço aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Peraí que soltou. Então, o que ele faz? Ele dá o cântaro aqui para Agar, que representa parte da sua herança, e ela vai embora. Só que acontece? Ismael ele cresce, se torna o pai dos árabes, e dos árabes vem o islamismo. Por que judeu e árabe brigam? Porque eles têm o mesmo pai. Só que o judeu fala que a escrava é Agar. E o islâmico fala que a escrava é Sara. Olha o problema. E aí nós temos uma terra com um pai que teve duas mulheres e um fica reivindicando a terra do outro. Olha que treta. Abraão safadinho, né? Ó, isso só acontece com a família de Abraão. Com as nossas famílias, isso não acontece. Né? E aí vem uma das passagens mais sensacionais da Bíblia, né? Que é o sacrifício de Isaac. Por quê? Esse filho, Abraão já tinha perdido um filho, tá? Que é Ismael. Quando Isaac tinha mais ou menos 12 anos, Deus aparece para Abraão para testar a fé dele. Bruno, mas que Deus é esse que testa a fé? Gente, é o Deus do Antigo Testamento. Ontem eu estava com um amigo meu conversando aqui, eu falei, gente,
Como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia é a palavra de Deus, não é? A gente não canta na missa. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. A gente não canta? Agora, a Bíblia foi escrita pelos agiógrafos. Quem são os agiógrafos? São os autores bíblicos. Pessoas que foram inspiradas por Deus para colocar o texto aqui. Mas esses agiógrafos vão utilizar exemplos humanos. Tá? Vão utilizar exemplos que estão ao seu entorno. Por exemplo, vocês pegam as parábolas de Jesus. Vai ser todas parábolas, gente, agropastoris. Por quê? Porque o cara olha para o seu entorno, o que tem? Ovelha, campo, vinha, peixe. Então, ele vai dar explicações de acordo com o seu território. O que era o máximo que um pai podia dar para provar que era crente a Deus? Seu próprio filho. E essa passagem é sensacional. Essa passagem, gente, é a primeira grande passagem da prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente já vê o sacrifício do Pai. Não Abraão, Deus, que vai sacrificar o seu próprio filho na cruz. Olha que interessante essa passagem bíblica, né? E isso também é história da igreja. Abraão, perguntado por Deus se ele o amava, respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Então vai, Abraão, pegue seu filho e ofereça esse sacrifício. Abraão vai, amola a faca, pega uma latinha com brasa, que não tinha isqueiro naquela época, pega um braseiro, coloca a faca na bainha, coloca o braseiro numa latinha, no alforge, pega o seu próprio filho Abraão, um cestinho de lenha, e coloca nas costas do filho. Abraão e Isaac subindo. Isaac pergunta: meu pai, temos o fogo, temos a faca, temos a lenha. Cadê o sacrifício? Era ele, né? E tal como Jesus subir no Gólgota, com madeira no lombo, Isaac também sobe. Chega lá em determinado momento, Abraão faz a fogueirinha, pega seu filho com violência. Eu fico imaginando, né? Meu filho tem 14 anos. Pegando o João pelo cabelo, né? Ó, que isso, pai? De repente vem um anjo e trava a mão de Abraão. É a prece de Jesus, né? Meu Deus, afaste de mim esse cálice. O que Jesus está pedindo no momento de agonia, né? Que um anjo pare o sofrimento dele. Que um anjo pare a mão do crucificador romano para que esse sofrimento não aconteça com ele, tal como não aconteceu com Isaac. Porém, é necessário Deus dar um amor muito maior do que o amor de Abraão. Jesus morre na cruz. Olha que coisa sensacional. Olha como Jesus, gente, é verdadeiramente o sacrifício que foi iniciado no Antigo Testamento. O que acontece? Aparece uma ovelha presa pelo chifre num arbusto. Abraão pega essa ovelha, um cordeiro, mata essa ovelha. O que Jesus vai falar? Eu sou o Cordeiro de Deus. Isso é sensacional. Sensacional. Isso vai ligar o Antigo e o Novo Testamento.
É uma passagem no Antigo Testamento. Apenas uma. Tem centenas de passagens. Tá? Isaac. E aí vem a história de Isaac. Ao abandonar Ur, tá? Abraão partiu para a terra que Deus havia indicado, local onde seria fundado o povo de Deus. Quando Abraão morreu, seu poder de patriarca passou para seu filho Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó. Gente, até Isaac o negócio estava tranquilo. Claro que Isaac, né, teve que fazer terapia, porque o pai, quando tinha 12 anos, tentou matar ele, aquela coisa toda. Mas agora o bicho vai começar a pegar. Você vai ver que a família que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, é um povo muito complicado, é uma família que briga. É uma família que vende irmãos. É uma família que trai. É uma família que tem relações incestuosas. Tá? Quando a gente olha a nossa família e olha a família de Isaac, Esaú e Jacó, nós somos anjos. O negócio vai começar a ficar estreito aqui, nessa história. Tá? Ó, o que vai acontecer? Isaac vai gerar Esaú e Jacó. O que vai acontecer com Isaac? Isaac já está velho aqui, ó. Tá bem velhinho, tá? Ó, aqui, ó. Ó, passando o coisa aqui, ó. Já tô passando aqui o mouse, não. Ó, o Isaac aqui, já tá bem velhinho. Já tá igual o Gandalf, um barbão branco. O que acontece? Se você for lá no texto bíblico, quem era o primogênito? Era Esaú. Só que Esaú era um trabalhador. Esaú era um homem do campo. Esaú era alguém muito mais de braços que de mente. O que Jacó faz? Jacó prende o irmão numa cisterna. O que é uma cisterna, gente? Tipo como se fosse uma caixa d'água. Ele joga o irmão ali, prende o irmão e fala assim, ó, você vai morrer de fome aí se você não passar a sua primogenitura para mim. E Esaú, pô, mas por acaso eu vou voltar no ventre da minha mãe? E vou nascer de novo? Quem fala isso? Nicodemos. Olha que coisa sensacional. Nicodemos. Não! Se você falar que eu sou o primeiro filho, eu sou o primeiro filho. Tá bom. O que Jacó faz? Pega um prato de lentilhas, o irmão morrendo de fome, dá comida para ele não morrer. E volta para a casa do pai. Esaú era muito peludo. Tipo Tony Ramos, assim. O que ele faz? Ele pega uma ovelha, mata a ovelha, corta o pelo da ovelha assim, rentinho, e coloca no próprio peito. O pai cego fala, passo para você a minha primogenitura, botando a mão no pelo da ovelha, pensando que é Esaú. Olha que treta. Um roubou o outro. Isso não acontece nas nossas famílias. Os nossos irmãos são todos legais, todos maneiros. Quando o pai morre e deixa uma casa, faz o inventário direitinho, né? Divide tudo direitinho. Ninguém quer ficar com a parte maior que a outra. Não é assim? Só acontece na família de Jacó, de Esaú e de Isaac. Jacó vira o primogênito. Só que acontece? Deus se revolta contra Jacó. É. Vai começar uma briga agora doida. Deus manda um anjo para matar Jacó. Ó, quem pintou essa tela aí foi o mestre Michelangelo. Tá? Olha que coisa sensacional. Olha a asa do anjo, que perfeição. Parece que é uma fotografia, né? Olha que coisa linda. Olha os músculos, as expressões. Tá? Olha as veias do pescoço de Jacó. As veias,
as veias do pescoço de Jacó, é uma perfeição, tá? É interessante que Michelangelo, que era muito rival de Leonardo da Vinci, falava que pintura era uma arte menor. Só que ele fazia um negócio desse, né? E é muito interessante na arte moderna, arte contemporânea, a pessoa pega um vergalhão, dá 3 torcidas, né? E fala que é arte. Com todo respeito. Arte, para mim, é isso aqui. A pessoa pega uma parede e faz um negócio desse. A gente tem um anjo aqui que é muito bem delimitado por causa das asas. Nós temos Jacó, que está com uma bela capa vermelha, mostrando que ele é da realeza. Só que o anjo vai para matar Jacó. Mas quando o anjo vai matar Jacó, ele percebe que Jacó é bruto. Ele percebe que Jacó é forte. E ele não consegue matar Jacó. Porque Jacó era também um trabalhador braçal, como seu irmão Esaú. O que o anjo faz? O anjo dá um beliscão nele. Temos algum Cláudio aqui no grupo? Temos? Temos, Nilson, algum Cláudio? Sim, temos. É um professor também. Então, e Jacó vira um Cláudio. O que é um Cláudio? Alguém que manca. Daí que vem a palavra claudicante, aquele que manca. E Deus muda o nome de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus. Olha que coisa sensacional. Só que os israelitas vão interpretar também isso de outra forma. Aquele que lutou com Deus aqui na imagem é aquele que lutou contra Deus. Deus mandou um anjo para matar o cara. Eles vão interpretar o seguinte: Israel é aquele que lutou com Deus. Isso quer dizer, Deus está do meu lado para a luta. Então, ele se torna um dos povos mais beligerantes, que faziam mais guerra no mundo antigo. Claro que os persas superam, né? Mas eles eram terríveis. Invadiam, saqueavam, matavam e pilhavam todos os povos que ficavam à sua frente. Mais tarde a gente vai falar disso. Jacó não tinha televisão, não tinha Netflix, teve mais de uma esposa e teve 12 filhos homens. Tá? Separei Manassés e Efraim, porque depois eles vão se dividir. Tá? Dan, Manassés e Efraim vão ficar numa porção central das tribos de Israel. Os filhos de Jacó são as tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José, Manassés e Efraim e Benjamim. Eu tinha um amigo no seminário diocesano, quando eu estava no seminário diocesano, que falava as tribos de Jacó dormindo. Kleber. E ele falava também a genealogia de Jesus. Era uma figura. Tá? E aí vem a história de José do Egito. E a história do José do Egito vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Então, deixa eu anotar aqui onde nós paramos. História de José. Marivone, minha secretária, foi eleita agora por unanimidade. Né? Anote aí, História de José, para a gente conversar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. E aí, gente, perguntas? Silêncio? Todos concordaram? Não, eu tenho uma, Bruno. Por não. Bom, Ismael, então, iniciou o islamismo, é isto? Não.
iniciou o povoamento no Vale Arábico. Tá? Desse povo árabe vem o Islã. Tá? Por quê? Ismael está aproximadamente 1.600, 1.700 anos antes de Cristo. Tá? Maomé é 400 e poucos anos depois de Jesus. Tá? Já tinha um povo árabe ali. Eles eram considerados beduínos, tá? Beduínos do deserto. Todos são descendentes de Ismael, mesmo quem não é islâmico, entende? Tá? Ok, obrigado. Interessante demais, né? Entendeu por que eles brigam? E aí vem o pessoal falar, os repórteres, os analistas. Não, porque o problema geopolítico no Oriente Médio não é um problema geopolítico, é um problema religioso. Claro que a gente não entende isso. Por que a gente não entende isso? Porque a nossa religião não é uma religião total. O que é uma religião total? Tudo é religião para eles. Vai mudar o nome da rua. Isso não é um problema civil, é um problema religioso. Gente, o islâmico, ele vai construir uma casa, tá? Para ele ter um habite na casa, tem que ter um funcionário da prefeitura lá do estado para olhar a posição do vaso sanitário. Isso foi um grande professor chamado Jean Lawan, tem livros e livros publicados, que uma vez deu uma palestra aqui no CP e contou para a gente e publicou isso. O cara vai lá dar o habite e a primeira coisa que ele vê é a posição do vaso sanitário. Por quê? O cara não pode estar nem de frente, nem de costa para a Meca. Ele tem que estar numa perpendicular, porque imagina o cara fazendo lá as suas necessidades, de frente para a Terra Santa. Olha isso. A gente não tem noção do que é a religião desses caras. Nem o judeu, nem o islâmico. São dois povos que não são radicais, são fundamentalistas, em sua grande maioria. Eu tenho amigos islâmicos, tá? Não tenho nenhum amigo judeu, mas tenho amigos islâmicos, porque aqui em Petrópolis tem uma comunidade chamada Comunidade Ahmadiyya, tá? Que é uma ramificação sunita, tá? Os filhos desse pessoal fez faculdade na UCP, enfim, né? Pessoas muito acolhedoras. Mas você vê que são fundamentalistas. Por quê? Tudo é religião. Então, quando você percebe isso, você percebe a diferença entre nós, que somos católicos e cristãos ocidentais, e o Islã e o judaísmo, né? Então, é muito complexo. Então, professor. Oi, querido. O senhor falou sobre o Jacó, né? Senhor é o Dom Odilo, tá? É só Bruno. Ah, tá. É que eu tenho o hábito de chamar os professores de senhor e senhora. Então, a gente viu que Jacó lutou por essa posição dele, né? Sim, roubou, né? E conseguiu. Como? Ele roubou do irmão. Tudo bem, ele roubou do irmão. Deu uma pernada no irmão. Mas ele conseguiu. Sim. E o Esaú? Então, se você vai adiantando na leitura bíblica, tá. Se você vai adiantando na leitura bíblica, você vai ver que o Esaú caiu de desgraça. Tá? E aí depois eles vão se reencontrar. Tá? Depois eles vão se reencontrar. Mas assim, foi uma pessoa que foi apagada na história.
Ah, Na aula na faculdade, né? Eu dava essa aula na faculdade durante muitos anos, né? Que é a aula de teologia. E eu brincava que o Esaú foi eliminado igual o personagem do Big Brother. Tchau. entendi. Depois eles vão se encontrar. Mas é treta, gente. Porque tu imagina um irmão roubar do outro. Uhum. Como é que apaga essa mágoa? Isso não acontece nas nossas famílias. Com certeza. Os nossos irmãos e nossas irmãs são todos anjos do céu, que são altruístas, caridosos. É isso mesmo. Tá bom, obrigada, professor. Nada, querido. Ó, vamos ver o que a gente vai ver nos próximos. Marivone, seu microfone está Tá fechado, Marivone. fechado, você está falando aí. Desculpa, esqueço. Eu estou tão dentro da sala que eu esqueço. É. E eu acho essa história de Gênesis a coisa mais interessante, mais pitoresca, porque a gente dá boas risadas, né? Quando ele vai encontrar o irmão, ele nunca teve, ele roubou o irmão, a primogenitura, deu o golpe do baú para casar com a mulher dele, para ganhar riqueza. Sim, só Ele treta. volta para encontrar o irmão, e aí o irmão diz assim: pode vir, mando 300 homens, ou que eu não sei, manda uma legião de soldados. Um homem que nunca lutou por nada, ele treme nas bases, e isso fica muito claro nos textos, né? O homem é medroso, é covarde, né? Sim, sim. Mas, ao encontro, a luta dele depois no sonho dele com Deus, dali surge uma das orações mais bem estruturadas da nossa... Sim, né? sim. Não, a história é belíssima, né? É um poema, né? Um poema. Vale muito a pena a leitura. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Então, a gente vai falar um pouco da história de José no Egito, Moisés, tá? A vocação de Moisés, tá? O chamado de Moisés, Moisés com Faraó, as pragas, os 10 mandamentos, Josué, que sucede Moisés e as tribos de Israel, os juízes, Sansão, importante, o reinado, tá? Em Israel eu coloquei o rei Davi, mas tem Saul, tá? Davi, as tribos, os reis, os cativeiros. Tá, chega. Vocês ficarem lá um pouquinho ansiosos para sábado que vem. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Maravilha, minha gente? Muito bom, professor. Obrigada, foi uma aula e tanto. Que nada, alegria. Professor. Alegria. Obrigada, professor. Nada. Boa semana, amigos. Para vocês também. Vamos fazer uma oração para terminar, Nilson? Vamos. Então, vou pedir ao Senhor que possa vir abençoar o nosso sábado, que Ele continue conosco nesse final de semana e durante toda a nossa trajetória, e que possa vir abençoar o nosso bom propósito de estudar história da igreja, a história da igreja, da marca histórica que ele fundou no tempo e no espaço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, um beijo. Até logo, gente. Tchau, pessoal. Abraço. Obrigado para todos, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, tchau.